Beleza? Já conheci a gravaçãozinha aqui, podemos começar a nossa aula. Vou compartilhar a telinha. Se você começar a ver a telinha, já manda aí no chat que você tá vendo. Que aí eu começo tranquilo. Começou a ver? Tiffany falou que apareceu. Tá vendo? Sim. Então, tá show. Vamos começar legal. Pessoas, nossa aula de hoje, a gente continua assim com geometria. A gente vai com geometria até o final do ano, basicamente. Só tem um momento que a gente tem um break, mas enfim, deixa pra depois, né? Só que agora a gente mudou, né? A gente não vai mais falar de pirâmides. Pirâmide pra gente, por enquanto, acabou. Octaedro, essas coisas aí, fica de lado por enquanto. A gente muda pra cilindros. A sua apostila, ela traz cilindros em apenas uma aula. Peraí. A sua apostila, ela traz cilindros em apenas uma aula, tá? A Maria falou... Léo, só uma dúvida rapidinho. Fala aí, Maria. Rapidinho, hein? Rapidinho. Quando você vai formulando aqui, eu vou dando a informação inicial, tá? Cilindros ali, a sua apostila ela traz apenas em uma aula, tá? E eu separei em parte 1 e parte 2, porque eu acho que tem coisas de cilindros que eu vou querer aprofundar com vocês. Léo, por quê? Porque cilindros, cara, é uma matéria que ela cai muito em vestibular. Assim, ó, mas muito, muito, muito mesmo. É difícil tu achar uma prova em que tu não encontra uma questãozinha, pelo menos um itemzinho ali de cilindro, né? Olha, mas por que cilindros vem aparecendo tanto nas provas, em concurso, em vestibulares, etc. Poxa, é muito fácil de você entender o porquê disso, tá? Vai ter um assunto ali, um slide que eu vou te contar o motivo, um dos principais motivos do porquê que ele aparece bastante, mas um outro é que você pode fazer isso agora, tá? Você pode olhar para onde você quiser ir na sua casa e com certeza você vai achar uma coisa que tem um formato cilíndrico. Por exemplo, se eu olhar para minha porta, eu vejo que a maçaneta é um cilindro. Se eu olhar para a lâmpada aqui em casa, eu vejo que ela tem o formato de um cilindro. Se eu olhar para o meu dedo mindinho, eu vejo que ele parece um cilindro. Cara, quando eu tô em sala também, eu pego o canetão e mostro, né? Poxa, o canetão de quadro lá, ele parece um cilindro. Então, sei lá, um vidrinho de perfume que eu tenho aqui, mais ou menos assim, ó, ele também tem o formato de um cilindro. Então, cara, o cilindro ele aparece muito, muito, muito no nosso dia a dia, tá? Elita, tu fez uma pergunta interessante, Elita. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Agora deixa eu ver a dúvidazinha do chat de que a Maria mandar. Tem uma somatória na prova que a gente acha que tá errada. Bem lembrado, Malu. Dizendo que a área total é no meio da raiz de 3. Nossa, sim. Só que dava tipo 160 raiz de 3. Tá. Depois me mandem aí, pode ser. Pode botar aí no chat que depois eu procuro. Ou, na real, se você. Não, pode mandar no chat. Pode mandar no chat a questão da prova, tá? Que eu depois dou uma olhadinha. E se tiver errado mesmo, a gente faz as devidas alterações. Tranquilo? Aí no final da aula aqui em seguida, eu já vou lá olhar isso. Beleza? Só manda aí qualquer questãozinha da prova. Então tá, beleza. Podemos começar então? Já te dei as informações iniciais de cilindro que também aparece por tudo. Cara, vamos embora. Vamos começar. Vamos lá. A definiçãozinha de um cilindro é o seguinte. Ele é um sólido, né? Sólidos são figuras aí tridimensionais, que é definido por duas bases circulares. Opa, peraí, bases circulares? Então quer dizer que esse cara tem que ser uma circunferência. Então eu vou ter duas bases novamente. Uma embaixo, uma em cima, sendo circunferências, né? E essas bases, elas são bases do quê? Paralelas e congruentes. Se você olhar para essa definição, se você é um cara que está atento às aulas, né? Tu vai olhar para essa definição e vai dizer o seguinte. Eu já vi essa definição antes. Tirando a parte de bases circulares ali, eu já vi essa definição antes, né? Essa definição aparece aonde, cara? Isso aqui é muito, 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 muito parecido com a definição de um prisma. Lembra o que era um prisma pra gente, Sala? Um prisma, né? Era um cara que tinha que ter duas bases paralelas e congruentes. O cilindro, olha a definição dele. Sólido definido por duas bases circulares, paralelas e congruentes. Isso aqui é muito, muito parecido mesmo com a definição de um cilindro, né? Léo, é a mesma? Não é. Tem ali as suas diferencinhas, assim, bem, bem, bem pequenininha, mas tem ali as suas diferenças quanto à definição. Só que tem um cara brasileiro chamado de Elon Lages, não sei se você já ouviu falar dele. O Elon Lages, ele infelizmente foi um matemático aí que veio a falecer em 2017, mas ele é uma referência absurda em matemática no Brasil, assim, ou era, né? Ainda é uma referência em matemática no Brasil.
Referência para professores mesmo, tá? Ele é um cara que ele era muito bom naquilo que ele fazia, que era dar aula e conhecimento matemático. Ele tinha muito conhecimento. Até se você for no YouTube e botar assim, ó, aula Elon Lages Geometria. Puxa, tem várias aulas dele de geometria. Até eu já vi algumas, já vi de prismas, já vi várias aulas, tá? Do Elon de matemática pelo YouTube. Tem lá de graça, só você acessar. É pelo canal do IMPA, que é o Instituto de Matemática aí, né? E o Elon, ele fala assim, ó, pô, de fato, a definição do prisma e do cilindro não é exatamente a mesma ali. Eles são diferentes, assim, visualmente, etc. Mas, poxa, é tudo igual, cara. A maneira de você pensar em prisma e a maneira de você pensar em cilindro é basicamente a mesma, assim. As fórmulas são as mesmas, o raciocínio é tudo o mesmo. Então a gente pode sim, e a gente vai, inclusive, né, considerar aqui que um cilindro, ele nada mais é do que um prisma de base circular. Essa é a definição que o Elon dá e a definição que a gente vai usar, beleza? Ah, Léo, o que é um cilindro? Poxa, é um prisma que a base é uma circunferência. As bases são circunferências. Tranquilo? É Milton Santos da matemática, é isso aí. Fui claro? Então, ó, um desenho de um cilindro para você. Tá aqui, duas bases paralelas e congruentes, e essas bases são circunferências. E aqui temos os elementos do nosso cilindro. Léo, que elementos são esses? Aqui embaixo, como é uma circunferência, a gente tem o nosso raio, que eu vou chamar de R raio, R raio, né? Esse aqui seria o nosso raio da base, né? Esse cara, eu posso chamar ele da nossa alturinha, é a altura do nosso cilindro. E aqui vem uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Pessoas, como é que se chama esse pedacinho aqui, ó? Vamos ver se você acerta. Como é que chama esse pedacinho aqui do meu cilindro? Manda aí no chat o que você acha que é. Apótema. A Fabiana tem trauma de apótema, né? Apótema. Tangente. Aresta. Aresta, vértice. O raio. Não. Pessoas. Mas foram bons chutes aí, tá? Foram bons. Esse carinha aqui, ele é um nome completamente novo pra você, eu acho. Aí, ó, a Rebeca acertou. Esse cara aqui, ele é chamado de geratriz do cilindro. Pô, não, porque geratriz, cara, meu Deus, eu não aguento mais. Antes, eu lembro, bem no início, assim, ó. Quando eu estudava geometria plana, quando tinha um quadrado, sei lá, um retângulo, um quadrado aqui, eu chamava esse carinha de lado, ao lado do quadrado, ao lado do retângulo. Aí quando você mudou para 3D, quando a gente foi lá para geometria espacial, você falou, ô, tu não pode mais chamar de lado agora, hein? Ah, é o lado do cubo. Não, o cubo não tem lado. A gente tem que chamar esses caras aqui de arestas. Ah, tá. Então, quando é geometria plana, a gente chama de lado. Passou para espacial ali 3D, a gente está chamando de aresta. Né? A aresta do cubo. Esse cara aqui, pô, por que mudaram o nome? Por que esse cara não é a aresta do meu cilindro? É fácil de mostrar o porquê que a matemática deu um nome diferente, tá? Você consegue contar quantas arestas tem um cubo? É fácil de contar, né? Ah, quantas arestas tem um cubo? É bem fácil. Ó, tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. É bem fácil de contar. Você conta ali na mão, bem tranquilo. Até tinha aquela formulazinha, né? V mais F igual a mais 2 para achar. Mas enfim, não vem um caso agora. Só que arestas é algo que você consegue saber a quantidade. Você conta uma aresta, duas arestas, três arestas. Agora, geratriz, tenta contar quantos lados tem o cilindro. Pô, isso aqui é a geratriz. Legal. Isso aqui também é geratriz. Isso aqui também é. Isso aqui também é. Quantas geratrizes eu tenho ali? Poxa, é como se eu tivesse infinitos lados, infinitas arestas. E aí, como eu mudei de uma quantidade finita para algo infinito, a matemática mudou o nome. Ao invés de chamar de arestas a aresta do cilindro, a gente está chamando de geratriz dele. Porque geratriz é quando eu tenho infinitas, tá? Faz sentido aí, a matemática, como são coisas diferentes, ela muda a nomenclatura. Mas entenda, né? A geratriz é como se fosse a aresta. Uma nova definiçãozinha, né, para você, seria essa aqui, ó. Que é algo aí que a gente vai usar durante as aulas e que você provavelmente também não sabe. Mas quando a gente fala de cilindro, é muito comum algumas questões falar sobre eixo do nosso cilindro. O que é o eixo do cilindro? Você basicamente... Opa, vamos lá. Você basicamente pega o centro das bases, né? Que como são circunferências, elas têm o centro das circunferências. Ó. Centro de cima, centro de baixo. Tu vai pegar esses centros e você vai passar uma reta
por eles. Essa reta que está passando pelos centros das bases é chamado de eixo. Esse cara é o eixo do nosso cilindro. Sempre que alguma questão falar eixo para você, ela está falando da reta que passa pelos centros das bases. Beleza? Ou melhor, pelo centro das bases. Foi? Você me entendeu aí? Um tempinho para você tirar aquela fotinho, você copiar. Esses são os elementos de nosso cilindro. Não sei se já comentei, eu tô meio esquecido, tô meio avoado aí. Eu já nem lembrei se eu tinha gravado a aula, eu tive que olhar aqui no chat para ver se eu tinha começado a gravar. Mas a aula de cilindros eu dividi ela em duas, tá? Aqui vai ser uma aula um pouco mais básica para você conhecer, você entender. E a aula que vem a gente vai aprofundar. Vai falar alguns conceitos novos, obviamente, mas a gente vai aprofundar algumas coisas, tá? Uns exercícios mais complicados e por aí vai. Olha só, olha o título desse slide aqui. Deixa eu ver, ó. Jéssica perguntou, mas a altura, eixo e a geratriz sempre serão iguais? Jéssica, já tira essa tua dúvida, tá? Mas a resposta é não. Primeiro, o eixo, ele é uma reta, né? O eixo é a reta que vem aqui, ó, ela não para. Ela vai sempre para cima, sempre para baixo. Então, o eixo ali é no tamanho infinito. A altura e a geratriz, você pensa, parece a mesma coisa. Aí depois eu te conto, tá? Se eles são realmente a mesma coisa ou se eles não são a mesma coisa. Olha lá. Olha o título desse slide aqui. Por que embalagens cilíndricas? Eu não falei ali, mas se você fosse na geladeira agora, provavelmente deve ter alguém que foi na geladeira nesse exato momento. Você abrir ela, você vai ver um monte de coisas que tem formato cilíndrico na sua geladeira. Ou no armário, né? As embalagens, elas são muito utilizadas em formatos cilíndricos. E é um pouco curioso. Por que as embalagens têm esse formato cilíndrico, né? Deixa eu te contar o porquê. Olha lá. Quero que não leia o que tá ali, tá? Tenta pensar comigo. Vou até tirar para você não ler. Vamos pensar assim, ó. Eu quero que você use um pouco da sua imaginação agora. E aí, em cima do seu notebook, do seu edredom, não sei onde é que você está sentado aí ou deitado, em cima da sua mesa, mas eu quero que você imagine vários prismas na sua frente. O primeiro, todos eles têm que ter a mesma altura, tá? Imagina todos eles assim, com a mesma altura. Vai usar a imaginação aí. Eu tô rindo do Victor ali, cara. Ele falou, eu volto da geladeira com ele falando isso. O time é muito bom, né? A tua câmera tá ligada, Victor, por isso que eu tô vendo aí, tá? Não, tô brincando, tá ligada não. O primeiro prisma, você imagina ele, todos têm a mesma altura. O primeiro, você imagina ele com uma base sendo triângulo. Sei lá, uma base triangular. O segundo, tu imagina sendo uma base quadrada. O outro, tu imagina uma base aí retangular com os lados diferentes. Tu pensa em várias bases diferentes, tá? E por último, tu pensa num prisma em que a base é uma circunferência, né? Que é o nosso famoso cilindro. Então você tem vários prismas na sua frente, todos com a mesma altura. Eu vou botar uma regra para você. A regra é a seguinte: o perímetro das bases, o que é perímetro, Léo? A soma dos lados, né? Então eu tô te falando que o perímetro das bases, ali de todos eles, tem que ser a mesma. E se o perímetro do triângulo deu 10, então o perímetro do quadrado tem que ser 10, o perímetro do outro cara tem que ser 10, e o perímetro o comprimento da nossa circunferência tem que ser 10. O que eu tô querendo te contar? Você tem vários prismas, todos com a mesma altura, e todos com o mesmo perímetro da base. A pergunta que não quer calar é a seguinte. A Giovana falou, socorro, gente, não tem imaginação. Gi, é fácil. Imagina aí, sei lá, quantos prismas você quiser na sua frente, cada um com a base diferente. Tá, é tranquilo. Só você visualizar coisas na sua frente com bases diferentes, todos com a mesma altura. E mesmo perímetro, né? Mas esse mesmo perímetro é só um detalhe. O que acontece? Esses caras, dentre todas essas opções, qual delas que tem a maior capacidade de volume? Olha o que acontece. Todo mundo tem a mesma altura e todo mundo tem o mesmo perímetro embaixo. Ou seja, foi utilizada a mesma quantidade de material para construir os caras, né? Como eles têm o mesmo perímetro, a quantidade que eu uso de material é a mesma. Sei lá, se eu usei 10 aqui, eu vou usar 10 aqui, 10 aqui e 10 ali, porque o perímetro é o mesmo. Dentre todos esses prismas que você está imaginando, qual deles que consegue comportar a maior quantidade de volume? A resposta é muito fácil, velho. A resposta é muito óbvia, né? O cara que comporta a maior quantidade de volume é o prisma. Por isso que as embalagens, elas costumam ser... Desculpa, é o cilindro, né? Por isso que as embalagens costumam ser cilíndricas. Porque você... se você quer ir com o mesmo material, mesma quantidade de material, aumentar a quantidade de volume que você tem, você vai ter que usar o cilindro. Por isso que a gente tem bastante embalagem do formato cilíndrico. Beleza? Essa é a justificativa. Ô, Giovana, mas por quê? Cara, dá para mostrar
o porquê disso, tá? Dá pra fazer umas continhas matemáticas e mostrar o porquê disso. É legal, é fácil de fazer a continha? Não é muito difícil, mas é algo que eu não vou fazer em aula, senão a gente toma muito tempo. Mas eu quis trazer mais como uma curiosidade para vocês e uma justificativa do porquê que tantas embalagens aí são cilíndricas. Se você quer, tipo, saber por continha, assim, ó, pô, mas por que que realmente dá o maior volume? Aí eu vou ter que pedir para você vir num atendimento, num plantão online, e aí lá eu consigo te mostrar, através de cálculo, por que que o volume disso realmente dá maior. Beleza? Mas aqui fica mais como uma curiosidade para vocês, que as embalagens são cilíndricas, porque esse cara, utilizando lá uma certa quantidade de material, né? Esse é o cara que maior comporta volume. Gabriel, para ter o mesmo volume tem que ter a área da base e a altura igual, né? É isso aí, Gabi. Se tiver a mesma altura e a mesma área da base, vai ter o mesmo volumezinho. Show? Tranquilinho para vocês? Então tá de boa. Legal essa curiosidade, né? Classificação. Vamos lá. Cilindro reto. Aqui a gente começa a ter a mesmo bate-papo que a gente teve na aula de prismas, tá? O que é um cilindro reto aí? O cilindro reto, ele basicamente, ele vai ter as suas bases exatamente em cima umas das outras. Beleza? Cilindro reto é igual como se fosse um prisma reto. A base, as duas bases, né? Elas estão exatamente em cima uma das outras. O que a gente ganha com isso? Se essa base está exatamente em cima, embaixo ou em cima dessa base aqui. Vai casar com a pergunta que alguém fez antes, que agora eu já não lembro mais o nome. Que alguém perguntou assim, ó, pô, Léo, a altura, ela sempre vai ser igual à geratriz? A altura e geratriz coincidem? Tem momentos que sim, tem momentos que não. Sempre que a sua altura for, sempre que o seu cilindro for reto, as bases estão exatamente em cima uma da outra, eu tenho que a altura tá aqui. Deixa eu desenhar a altura para você. Olha lá. Isso aqui é a minha altura, né? Isso é a minha altura. Show. E a minha geratriz é esse carinha daqui. E você percebe que se o seu cilindro for reto, realmente, a altura e a geratriz, elas coincidem. Elas têm exatamente o mesmo valor, né? Porque o cilindro está retinho. Então, a altura e a geratriz, mesmo valor. E uma outra consequência que a gente tem aí, se o seu cilindro é reto, você tem que o eixo, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu voltar pro pequenininho. Você vai ter aqui o nosso eixo. Ele é perpendicular à tua base. Ó, esse é o eixo. Se ele for reto, o eixo forma noventinha com a nossa base. Mas são coisas que é fácil de a gente pensar também, né? Pode-se dizer que é reto quando o eixo forma 90? Aí, Elita, acabei de falar isso. Você está prevendo a minha aula, né? Mas é exatamente isso, tá? Se o eixo formar 90, o teu prisma, o teu cilindro, ele vai ser reto. Não, tá tranquilo. Pode comentar, não tem problema. Foi? Pô, Léo, e quando é que o nosso prisma aí, quando é que o nosso cilindro, ele não vai ser reto? Bom, é fácil de a gente mostrar também, né? Ó, o eixo é perpendicular às bases. Cilindro que não é reto vai ser o cilindro oblíquo. Quando eu pego aquela nossa base e eu faço... jogo um pouquinho pro lado. Só no cilindro reto isso, geratriz igual altura? Perfeito, Pedro. Cilindro reto, geratriz igual altura. Cilindro oblíquo, peguei as bases e desloquei uma, né? Não tá mais exatamente em cima. Tá um pouco pro lado. E aí você percebe algumas coisas aqui. E exatamente, cara, é exatamente a aula de prisma. Se você lembra da aula de prisma, você tá vendo assim, meu Deus, é tudo de novo. Sim, cara, é tudo de novo. É basicamente as mesmas coisas. Quando o seu cilindro é oblíquo, o que você percebe? Você percebe que a altura... Ó a altura aqui, ó. A altura sempre tem que formar 90, né? Ó, isso aqui é a altura. Você percebe que a altura do teu cilindro, ele não tá mais coincidindo com a nossa geratriz. Ó, a geratriz está aqui do ladinho, a altura está ali, então se ele é oblíquo, a altura não coincide com geratriz, porque ele está meio torto nessa aula. E aí você também percebe que o seu eixo ele não está formando mais 90 graus com a tua base, né? Então tem essas diferenças. Só que olha só, sempre que o cilindro for oblíquo, você tem algumas saídas, algumas sacadas manjadas para você fazer. Pô, Léo, é difícil? Cara, não é. Os alunos, os vestibulandos principalmente, quando eles veem uma coisa oblíqua assim, eles ficam desesperados. Meu Deus, se fosse reto eu sabia fazer. Mudou para oblíquo, tô perdido. Só que, cara, é tão fácil. Porque a questão sempre tem que te dar informações suficientes para você resolver ela, né? Sempre que o cara for oblíquo, ele vai te dar informações suficientes para você resolver. E o triângulo que costuma matar 99% dessas questões, assim como matava em prisma oblíquo, é exatamente esse triângulo daqui. Léo, por que esse triângulo é tão bom? Vou te contar.
Esse triângulo ele é massa porque, olha só, esse cateto, meu Deus, que chave feia. Esse cateto, ele é exatamente... Eu tenho problema em fazer chave. Não sei se vocês também têm esse problema, mas eu tenho um leve... Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho um leve problema em fazer chave. Esse cara aqui vai ser a nossa altura, né? Ó, a altura do cilindro. Esse cara daqui, ele é a nossa geratriz, que eu vou chamar carinhosamente de G. E esse cara aqui de baixo, que é o mais difícil de você lembrar, ele é a projeção ortogonal da geratriz. Né? Você concorda? Se eu pensar naquele... Projeção ortogonal é você lembrar do solzinho, né? Ó, se eu pensar naquele sol aqui em cima, ó. E você olha para a sombra. Se eu ver a sombra da geratriz, bom, a sombra da geratriz vai ser esse pedacinho aqui, ó. Então é a projeção ortogonal da geratriz. Esse triângulo tem tudo. Tudo que ele queria te perguntar, você pode matar por esse triângulozinho. Ó, você tem a altura do cilindro, você tem a projeção da geratriz, você tem a própria geratriz. Então tá todos esses três relacionados num triângulo para você. E ainda tem um ângulozinho aqui. E ele pode te dar esse ângulo de 30, 60, 45. Aí é só você fazer um soca à toa, enfim. Aí tem várias maneiras da gente resolver, né, gente? Mas cilindro oblíquo, provavelmente é esse triângulozinho que vai matar a sua questão. Fui claro? Tá de boa aí com o cilindro oblíquo? Responde aí no chat se tá de boa. Ó, altura, projeção ortogonal, geratriz não coincide com a altura. Sim, Pedro Luiz falou sim, Tiffany sim. Ó, a Tiffany e a Isa de novo, elas comentaram uma embaixo da outra. Eu tô achando que essas duas são a mesma pessoa, cara. Já tenho essas suspeitas há algum tempo. João sim, Júlia sim, beleza. Vamos seguir então. Falei dos conceitos iniciais, elementos, contextualizei tudo. E agora a gente vai falar de áreas e volume de um cilindro. Ah, essa partezinha é tão legal, cara. Oh, sério, eu sou apaixonado por esse momento aqui. Eu acho muito legal de explicar essa parte. Olha lá. Tá aqui o nosso cilindro, né? Eu vou pensar aí, obviamente, por um cilindro reto, porque é mais geral. É mais legal, mais fácil da gente pensar pelo cilindro reto, tá? E justamente as coisas que eu falar aqui, eu vou te alertar o que funciona para um cilindro reto e o que não funciona. Simbora. Área da base. O que vai ser a área da base do nosso cilindro? Poxa, isso aqui é muito fácil. A nossa base, eu sei que é uma circunferência. E como é que calcula a área de uma circunferência? É só pegar π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Área de circunferência, πr quadrado. Então, a área da base, π vezes r quadrado. Sem dificuldades, né? Essa formulazinha todo mundo já conhecia. Até aqui sem novidades, então. Agora, a área lateral é muito legal de fazer. Vamos fazer um link sei lá, com os outros sólidos lá que a gente trabalhava? Por exemplo, um cubo. Como é que tu calculava a área lateral de um cubo? Poxa, a área lateral é a área que está ao redor ali, ao lado, né? A área sem ser a da base, vamos dizer assim. Num cubo, deixa eu ver, eu tinha 1, 2, 3, 4. Eu tinha 4 faces. Então eu fazia a área das 4 faces laterais e eu somava. Aí eu te pergunto, o cilindro tem face lateral, Sala? Você está vendo alguma face lateral no cilindro aqui? O cilindro não tem face lateral. Você vai ter que calcular a área lateral dele, que é isso aqui, ó. Esses negócios aqui. Aí. E aí, como é que a gente vai calcular essa área lateral sendo que ele não tem face? Porque quando tinha face era fácil, né? Calculava a área de cada face do ladinho, somava, achei a área lateral. Agora eu não tenho. Só que olha a sacada genial da matemática, cara. Isso é muito lindo, cara. É muito bonito. Para você calcular a área lateral de um cilindro, olha só. Eu vou recortar ele aqui. Imagina que eu cortei o cilindro ali. Peguei uma tesoura e eu fiz... cortei ele naquele xizinho que tá ali. Tranquilo? Quando eu trouxe até para você, até fiz aqui. Ó, me digam se vocês estão vendo com uma qualidade boa, tá? O cilindro que eu fiz aqui com folha de papel. Vê se você tá vendo. Tá vendo aí? Dá pra ver? Aqui. Tá vendo de boa? Sim. A Isa falou sim, vou confiar na Isa. A Jéssica também falou sim, beleza. Então você deve estar vendo. Ó, tá aqui o meu cilindro, né? Eu quero calcular essa área lateral dele aqui, cara. Se você tiver uma folha, você pode fazer em sala também, tá? Eu quero calcular essa área lateral dele. Aí o que eu falei pra você? Eu falei que eu ia recortar aqui e eu ia recortar aqui. Eu vou fazer justamente esse recorte, né? Quando eu recortar nesses dois caras, deixa eu tirar aqui a fitinha que eu botei. Ó. Quando eu recortar naqueles dois pontos e eu esticar aquilo, olha o que eu tenho. Não sei se você está vendo aí de boa, mas quando eu faço aquele corte e eu meio que estico a lateral do meu cilindro, eu formei um
retângulo, uma folha de papel, né? E aí fica muito fácil, porque aquela área lateral que antes parecia difícil de eu calcular, esse cara aqui, ó, que antes parecia difícil de calcular, na real é basicamente eu calcular a área de um retângulo, né? Se eu calcular a área desse retângulo, eu estou calculando a área lateral do meu cilindrovski. Show? Faz sentido aí? Vocês conseguiram visualizar isso? Ou não conseguiram visualizar? Preciso de feedbacks. A área lateral do cilindro é exatamente a área desse retângulo quando eu abro aqui. Elita, sim, sim. Thiago, sim. Então tá show. Vamos começar a pensar em algumas coisas? Olha só. Quando eu tô com o meu cilindro fechado, você concorda que isso é exatamente a geratriz do cilindro, concorda? Olha lá, geratriz do meu cilindro. Ou ainda, como o meu cilindro é reto, aqui eu tô falando de cilindro reto, né? Como o meu cilindro é reto, isso aqui é exatamente a altura do cilindro. Beleza? Quando eu abrir e formar num retângulo, te pergunto, você acha que a altura do meu retângulo é igual à altura do meu cilindro? Olha lá. Olha o cilindrinho. Olha o cilindrómetro. Tá aqui. Isso é a altura do cilindro. Quando eu abro, tu acha que a altura do retângulo coincide? Sim ou não? Sim, coincide. Então eu sei que quando eu abrir o meu cilindro, a altura do cilindro vai ser igual à altura do retângulo. Beleza? E outra coisa. Já matei esse cara aqui do lado. Já matei a altura. Qual que vai ser a minha base aqui? Qual que vai ser a parte de baixo? O comprimento do meu cilindro. Essa sacada é legal também, tá? Para você calcular o comprimento do cilindro, Sala, que é essa parte de baixo aqui, olha o que ele é quando eu fecho. Quando eu deixo ele fechado, aqui embaixo eu tenho uma circunferência, concorda? Quando eu abro, é como se eu estivesse abrindo a minha circunferência. Ou seja, essa parte, vou ter que largar aqui, essa parte aqui de baixo, ela é exatamente o comprimento da minha base. Ó a base aqui, o comprimento da minha base, ela é exatamente a parte de baixo do meu retângulo. Conseguiu visualizar isso? Ou ficou meio ruim? Tenta me falar aí. Eu pensei em outra maneira de explicar. Deixa eu ver. Isso, comprimento da períneo da circunferência, perfeito. Né? Ó, circunferência aqui embaixo. Se eu fizer o retângulo, né? A circunferência fica, o comprimento dela fica exatamente aqui, ó. A parte de baixo. Tranquilinho? Então, olha só. Deixa eu botar a folha de lado aqui. Como é que eu posso calcular a área lateral? Pô, Sala, tranquilo. É só pensar como se fosse um retângulo. Nesse retângulo, a altura dele, te contei que coincide com a altura do cilindro, né? Isso aí para cilindros retos. Olha lá, o H é o mesmo H, coincide com a altura. E esse cara aqui embaixo, a gente discutiu que ele é exatamente o comprimento da minha circunferência, o perímetro da circunferência. E tu lembra como é que calcula o perímetro da circunferência? Perímetro da circunferência vai ser 2 pirralho. Fechou. 2 pirralho, né? Ou melhor. Tem outro macete que é mais legal, né? Comprimento da circunferência é a borda da pizza, né? Se tu pensar a circunferência como sendo uma pizza, o comprimento dela ali é exatamente a borda. E a borda, qual que é a melhor borda de todas? Cachupiri. É isso aí. Então aqui embaixo, ó, vai ser 2πr, porque é o comprimento da minha circunferência. Foi? Entendeu? Facinho, né? A área lateral é a área de um retângulo, em que a altura é a altura do cilindro e o comprimento é o comprimento da base. Foi. Aí tá aqui, a área lateral, você multiplicar, né? 2πr vezes h, para dar a área bonitinho. Área total. Poxa, a área total, olha como é tudo igual a prisma. Como é que você calculava a área total do prisma? Elita, isso é só no reto. Sim, Elita. É só no reto. Até porque quando é um oblíquo, se você abrir ele, não vai dar um retângulo, né? Vai dar um paralelogramo. Mas o raciocínio se aplica da mesma forma. Área total. Poxa, a área total, eu lembro que no prisma era eu fazer 2 vezes a área da base e somar com a área lateral. Né? Isso era do prisma. 2 vezes a área da base, somados com a área lateral aí. E é justamente a área total aqui vai ser justamente a mesma coisa. Eu faço 2 vezes a área da base e somo com a lateral. Ó, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tranquilo, não é bem óbvio isso aqui, acho que é bem fácil. A área total é a área de tudo. Soma as bases com a área do lado. Aqui eu substituí, a área da base é π vezes r quadrado, aí eu botei ali, a área lateral é aquilo, só troquei para você ter uma fórmula um pouco mais embiçadinha. Léo, essa fórmula tem que decorar? Cara, não.
Você não precisa. É só a gente raciocinar no exercício que essa fórmula acaba se tornando inútil para nós, né? Mas beleza. Volume, outra coisa que vai ser igualzinha a prisma. Por isso que o Elon fala para a gente considerar a definição a mesma, né? Qual vai ser o volume de um prisma? Ou melhor, me confundi aqui. Qual vai ser o volume de um cilindro? Cara, é exatamente o volume de um prisma. É você fazer a área da base e multiplicar pela altura. Ah, e tem que dividir por alguém? Cara, tem que dividir por ninguém. É área da base vezes altura. Igualzinho à fórmula do prisma. Então tá aqui o nosso prisma de base circular. Área da base vezes altura. Aí substituindo, né? A área da base é π vezes r quadrado. E tá ali o h bonitinho. Show? Temos um exercício pra gente brincar já. Olha lá. Determine a área lateral da base e a área total de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 e a altura 6. Esse aqui é bem tranquilinho, né? Vou até me aquecer aqui, só pra gente começar a brincar. Volta rapidinho? Volto rapidinho. Tá aí. Voltei rapidez. Fechou, Fabi? Vou passar, hein? 1, 2, 3 e foi. Olha lá. O mais difícil desse exercício, confesso pra você, é desenhar. Cara, desenhar é complicado. Se fosse num quadro, ia ficar mais bonitinho, essa parte de cilindro aqui. Mas nessa canetinha é complicado. Vamos tentar. Tem gente que fala assim, para desenhar um cilindro, a pessoa fica meio perdida, né? Ela faz uma circunferência em cima, aí ela faz uma circunferência embaixo e tenta juntar as pontas, assim. Opa! E ela tenta juntar as pontinhas. Cara, ó que belo cilindro que a gente tem aí, né? Fica uma merda, fica uma bosta. Então não faça uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo. Tem que dar uma noção tridimensional pra parada. Aí, ó, o Léo também é Arte Ataque, né? Tinha lá passava na Disney, quando era criança, eu assistia Arte Ataque. Aqui também é Arte Ataque. Tu faz uma circunferência em cima, só que tu não faz ela bonitinha. Tu faz ela meio em profundidade, assim, ó. Meio que uma forma de elipse, né? Mas achatadinha. Tu faz uma em cima, tenta fazer a mesma embaixo, aí. E agora é só você ligar as pontas. Assim. Fechou. Aí a gente tem um cilindro semi-bonitinho, tá? Circunferência achatadinha em cima, circunferência achatadinha embaixo, para formar uma elipse, né? E aí você junta as pontas. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Foi. O bom dessas aulas ao vivo é que eu consigo te ensinar a desenhar. Isso é algo que acho que faltava nas aulas gravadas, né? Pra que curso de desenho se tem aula de matemática? É isso aí, Pedro. Pra que, cara? Ainda mais com um cara como eu, né? Que desenha super bem, né? É realmente incrível. Mas vamos lá. A minha base aqui, ele falou que o raio mede 2. Então tá ali. E falou que a altura mede 6. Fechou. O que eu quero? Eu quero a primeira área lateral. Vamos calcular esse AL aqui. Pessoas, AL, lembra como é que a gente faz? Para calcular a área lateral, eu pego esse ladinho aqui e eu considero ele como sendo um retângulo. Quem que é a altura do retângulo? Poxa, a altura do retângulo coincide com a altura do cilindro. Então aqui vai ser 6. Quem que é minha base, meu comprimento aqui? O comprimento do cara, do nosso retângulo, ele vai ser exatamente o comprimento da circunferência. E como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, né? Que é 2. Aí para calcular a área lateral, só calcular a área desse retângulo. Simbora? A área desse retângulo vai ser como? 2π vezes 2 é 4π. 4π vezes 6, ó, 4π vezes 6 vai ser igual a 24π. Deixa eu ver aqui que ele mandou um textão. A lateral do oblíquo pode ser calculada do mesmo jeito que você planificar, dividir em retângulos, 2 triângulos e mudar um de unidade virar um retângulo só. Sim, Rita, dá pra pensar dessa forma sim, tá? Dá pra pensar dessa forma. Gabriel, Léo, a UFSC passa essas fórmulas? Gabi, deixa eu ver as fórmulas aqui que a gente tem. A UFSC não passa essas fórmulas, tá? O máximo que ela vai poder te botar ali é assim, ela pode botar área total como sendo 2AB mais AL, tá? Isso aqui é a UFSC dá, 2AB mais AL. E ela, se não me engano, ela também dá a área de circunferência. Mas ela não fala assim, ó, área do prisma, área da... Não, ela fala assim, ó, área da base do cilindro. Ela não fala especificamente. Ela dá área de circunferência, ela dá área lateral, área total, mas tudo em forma de letrinha,
sabe? Ela não consegue te ajudar muito. Então, ela não, resumindo, algumas coisas ela dá. Por exemplo, essa área da base aqui, ela pode te dar, tá? Como sendo circunferência, ela pode te dar. Mas sabe que ele não vai falar que é uma área da base, ele vai falar que é a área da circunferência. Aí você tem que fazer os links da aula. A área total, ele pode dar também. Só que ele não vai dar, deixa eu excluir aqui, ele não vai dar como tá aqui embaixo. Ele vai dar com as letrinhas, como tá aqui em cima, ó. 2AB mais AL. Beleza, Gabi? Então tá show. Volume, o volume ele também pode dar. Se não me engano, eu acho que ele nunca deu, cara, mas ele pode dar, tá? Não tem problema. Ele pode dar dessa forma aqui, ó. A área da base vezes a altura. Obviamente ele botaria um P aqui, né? Volume de prisma. Mas tá tranquilo. São fórmulas aí que não atrapalham, não são muito difíceis da gente lembrar também. Calculei minha área lateral. Tá show. Falta o que agora? Falta a área da base, que é o nosso SB. Deixa eu pagar aqui para SL. O nosso SB. A área da base, poxa, é uma circunferência, né? Como é que calcula a área da base de uma circunferência? Como é que calcula a área de uma circunferência? É π vezes o seu raio ao quadrado. Como o raio é 2, 2 ao quadrado vezes π, isso vai dar 4π. Importante te anotar as unidades, né? Aqui está em centímetros quadrados, porque é área. Isso aqui também vai estar em centímetros quadrados, porque é área. Foi, gente? Foi claro, compreendido? Então tá bom. E por último, ele pede a área total, que é o nosso ST. Poxa, a área total é fácil, né? É só você somar a área lateral, o SL, mais 2 vezes o SB, que é as áreas da base aí. Chamar de ST, ou AT é a mesma coisa, né? Superfície total, área total, cara, mesma ideia. Quem que é o nosso SL? Quem que é o nosso AL, área lateral? 24π. Space, isso aí. Quem que é o nosso SB aqui? 4π. Então, 2 vezes 4π. ST vai ser 24π mais 8π. Isso vai dar exatamente 32π centímetros quadrados. Fechou? Tranquilinho? Essa do Space é muito boa, cara. Nunca lembro. Não sei se a pessoa tá aí, né? Mas no início do ano eu falei assim, e aí, gente, o que vocês acham que é esse S aqui? Que era de superfície, né? O cara falou Space. Bem assim, Space. Não é S de Space, é S de superfície. Beleza? A questãozinha é fácil, né? Bem tranquilo aí de a gente resolver. Como é que estamos de tempo? 5 minutos. Legal. Consigo te dar uma ideia aqui. Na geometria, um conceito novo para você. Na geometria, a gente tem caras que a gente fala que são sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? Sólidos de revolução são figuras, são sólidos, né? Que você obtém eles através da rotação de alguma figura plana. Você entendeu o que eu disse? Sólidos de revolução são sólidos que você obtém eles através da rotação de alguma figura plana. Vamos pensar assim, ó. Para formar um cilindro, qual que é a figura plana que você iria rotacionar? Tenta pensar aí. Pensa numa figura plana, roda ela na sua cabeça e vê se forma um cilindro. Quem que é esse cara que eu rodo ele e forma um cilindro? Responde aí no chat. Gabriel, nas questões você deve deixar o π. Você só vai trocar o π quando a questão pedir para você aproximar o valor dele, né? Ou ela pedir o valor aproximado do volume, enfim. Aí você troca o π. Elita falou retângulo. Perfeito, cara. Se você pegar um retângulo e você girar esse retângulo em torno de um eixo, obviamente, sólidos de revolução, tá? Se você pegar um retângulo e você girar ele em torno de um eixo, você vai ter aí um cilindro, né? Deixa eu te deixar mais fácil de você compreender isso. Aqui tem um retângulo de lados 6 e 8. Eu estou pensando na rotação desse retângulo em referente ao maior lado dele, referente ao 8. Então eu vou rodar ele fixando esse lado aqui, ó. É meio que eu estou colando esse cara, estou segurando por ele, e ele não vai mexer, ele vai ficar parado. E eu vou girar o meu retângulo. Quando eu girar esse retângulo, Sala, olha o que acontece. Vamos tentar pensar assim, ó, qual que é o movimento que está acontecendo aqui? Esse cara está fixo, né? Aqui está fixo, eu não vou mexer. Esse cara eu vou rodar ele, nesse sentido, assim. Então esse ponto, a trajetória que ele vai descrever, é essa trajetória aqui. Aí ele vem, uhul, yupi. Aí depois ele volta. Ah, tô voltando. Olha lá. Voltei.
Tá aqui. Essa é a trajetória que ele faz. Esse ponto aqui de baixo, qual é a trajetória que ele faz? É, uhul, tô girando, e ficou uma merda. Ali, uhul, tô girando, e depois ele, vou voltar. E aí ele volta. Bonitinho. Se você girar o retângulo, a figura que você tem é essa aqui, ó. Você tem um cilindro. Então a gente fala que o cilindro ele é um sólido de revolução, porque o retângulo gira e forma ele, né? Eu consigo girar uma figura aí, um polígono e formar esse cilindro. Tranquilinho? E aqui você cria algumas coisas. Por exemplo, quem que vai ser a altura do teu cilindro? A altura vai ser exatamente o maior lado do retângulo ali, né? Vai ser o 8, vai ser o cara que eu girei, que eu mantei fixo. Olha lá, o 8 é minha altura. Quem que vai ser o raio da base? O raio da base acabou sendo o 6. Então aqui eu posso falar que o 6 é o nosso raio da base. Se ele te pedisse área lateral, volume, não sei mais o que, área da base, tudo com isso, tudo com essas informações aqui você consegue calcular bonitinho. Mas olha que legal. Isso aqui eu girei o nosso retângulo, né? Fixando esse lado aqui. Eu falei que esse aqui é chamado de eixo de rotação, o cara que eu fixo, né? Olha, ó. Fixei ele e girei. O que eu poderia fazer? Eu poderia não rotacionar pelo maior lado, mas sim rotacionar agora pelo menor lado de todos. Olha o menor lado, ali. Aqui. É o mesmo cara, só que agora o eixo do nosso cilindro, né, o eixo de rotação ali, eu estou colocando ele no menor lado. E eu vou girar. Vamos girar assim. Né? Pega ele e vai jogando para cima, para baixo, faz esse movimento. Quando você fizer esse movimento, você vai ver que o desenho que a gente forma é exatamente... Ai, meu Deus. Esse cara daqui. São cilindros completamente diferentes, né? Tem aquele cara, aquele outro cara ali, e eles formaram cilindros completamente diferentes. Tá show, tá aqui bonitinho. Agora vamos pensar, quem que seria a altura do nosso cilindro? A altura virou o 6, né? O 6 agora tem que virar a cabecinha aqui, fazer assim. A altura é o 6. Quem que é o raio da nossa base? O raio é 8. Por que é legal eu girar das duas formas para ti? Porque você não vai ter um padrão de assim, ó, o maior lado é sempre a altura, o menor lado é sempre o raio. O maior lado é não sei o que, o menor lado é tanto, tá? Então não tem essa lógica, você tem que pensar mesmo, você tem que rodar ele num desenho, numa folha na sua cabeça e você identificar quem que é cada elemento. Fizeram uma pergunta boa no chat ali. Fizeram uma pergunta boa. Perguntaram assim, ó, tem proporção de volume? Cara, proporção de volume, Elita, não vai ter proporção de volume, tá? Por causa das circunferências da base ali, então vai ficar bem diferente. Mas é uma coisa, é fácil de ver, né? Esses caras aqui da base, eles vão estar completamente diferentes. O volume deles vai ser completamente diferente, né? Por exemplo, como é que você calcula o volume desse cilindro aqui, ó? O volume desse cara, você vai fazer área da base vezes a altura. A altura é 8. A área da base, π, vezes o raio ao quadrado, que é 6, ao quadrado. Ali. Meu Deus, socorro. Aqui. Ó, a área da base vezes a altura. Então aqui você percebeu que o 6 ele ficou ao quadrado, né? Se eu fizer o volume para esse cara aqui, ó, a área da base vezes a altura, olha o que acontece. A minha altura é o 6, então aqui eu deixo 6, vezes a área da base, ela vai ser 8 ao quadrado, ou melhor, vou botar aqui como outro, π vezes 8 ao quadrado. Então, naquele caso anterior, era o 6 que ficava ao quadrado. Nesse novo caso aqui, é o 8 que acabou ficando ao quadrado. Então, Elita, não temos proporção ali, né? Porque mudou os caras ao quadrado, então a conta vai ser sempre completamente diferente. E o volume deles, obviamente, vai dar diferente também, porque eu estou mudando o cara que está ao quadrado. Beleza? Se você fizesse aqui área lateral, também ia dar diferente, né? Porque o perímetro dela seria diferente também. Tranquilinho, Sala? Vamos fazer aqui, só para a gente verificar a área lateral. A área lateral, só para a gente finalizar a linha. Aqui que já passei um minutinho. A área lateral vai ser 2π vezes 6 vezes 8. E aqui a minha área lateral vai ser 2π vezes 6 vezes... Opa! Aqui botei o 8 a mais, né? 2π vezes 6, 2πr. Aqui é 2π vezes
8, 2πr. E aí você percebe que a área lateral também dá completamente diferente. Valeu, Salinha. Legal você pensar isso aqui, né? Que dependendo do lado que você roda, o cilindro que você forma é completamente diferente do outro. Vai ter lista? Não, não vai ter lista porque a aula a gente não finalizou. Eu preciso te passar todos os conhecimentos de cilindro antes, tá? Eu também quero fazer aí mais questões. Ó, aqui tem mais exemplos, etc. E aí, a aula que vem a gente termina alguns exercícios e a gente também faz um aprofundamento, né, no assunto. Tem mais alguns conceitos que eu quero passar, alguns exercícios difíceis aí. Beleza, sala? E vamos encerrando essa aulinha por aqui. Foi uma aula aí bem tranquila, correu tudo bem, vários conhecimentos novos. Vou parar a gravação. A galera que tá vendo gravada, um beijo, até a próxima, tchau.